Você sabe a origem dos ovos de Páscoa? Esse é o nosso café de hoje. Os ovos de Páscoa, eles têm uma origem pagã e era um hábito cultivado pelos pagãos para poder celebrar a primavera, a chegada da primavera, que simboliza a fertilidade, que simboliza a renovação. E eles tinham o hábito de pintar ovos de galinha e de outras aves, e eles deixavam decorando suas casas e eles trocavam também esses ovos de Páscoa. Esse hábito ele foi incorporado pelo cristianismo para poder celebrar a renovação a partir da ressurreição de Cristo, e depois, a partir da França, deu-se origem aos ovos de chocolate. Bom, e aí eu nem preciso dizer que esse hábito ele foi completamente corrompido pelo capital, né? Insistentemente vem sendo corrompido pelo capital, para poder então trazer ali um ritual capitalista de você comprar algo para alguém, né? E no caso um ovo de Páscoa, que a esmagadora maioria das crianças não sabem o sentido, porque é um ovo, né? E aí constrói-se a narrativa do coelhinho, muitas famílias fazem pegadinhas de coelhinho, né? E nada contra, é bonitinho, é uma brincadeira para criança. Mas eu quero trazer para vocês a Páscoa enquanto um ritual e um rito importante com uma função psíquica para as pessoas. A gente sabe, né, que os ritos de passagem, eles existem na humanidade desde que o mundo é mundo, e eles são fundamentais para poder demarcar para nós e para o coletivo a mudança de um estágio para outro. Então, por exemplo, casar. O casamento é um rito de passagem. Sair da condição de uma pessoa solteira para uma pessoa casada é uma mudança muito grande. Então esse ritual ele ajuda tanto o casal quanto o coletivo a entender essa mudança de uma forma mais profunda. O batismo, seja ele qual for, de qualquer religião, mostrando tanto no batismo de crianças quanto no batismo de adultos, mostrando que a pessoa está saindo de uma condição e indo para outra. Então, as festas de formatura, né, desde a criança até depois da faculdade, isso são ritos de passagem importantes e necessários que nós precisamos, mas com o tempo alguns desses ritos foram vencendo, corrompidos, né, e vão perdendo o propósito. Eu quero convidar vocês para aproveitarem. Os ritos de passagem são oportunidades que nós temos de renovar, né? E quando a gente tem a chance de ritualizar ao longo de todos os anos, né? E não em momentos pontuais, a gente também está criando para nós e para o entorno condições da gente ver que também assim a gente se transforma, né? Todos os anos na Páscoa a gente tem a oportunidade, independente da religião, de ritualizar esse momento de que a Lívia do ano passado não é a Lívia desse ano, não precisa ser a Lívia desse ano, ou vamos tomar consciência das transformações que as experiências trouxeram para mim, ou se não trouxeram, vamos olhar para isso, o que trouxe no ano passado, o que eu não quero que se repita, ou o que eu quero que aconteça. Então é uma oportunidade. E aí eu gosto muito de trabalhar aqui no consultório com a Páscoa. Não trago a perspectiva capitalista, eu evito sempre, né, em todas as abordagens, mas de uma forma lúdica, amorosa, afetiva e com função psíquica. E na Páscoa eu aproveito essa oportunidade para poder contar para as crianças sobre essa história, né, o porquê da Páscoa. E aí, se a criança é cristã, ela vai viver essa perspectiva do
da ressurreição de Cristo. Se ela não é, ela também vai aprender sobre essa tradição pagã antiga, né? E que tem uma função. E eu convido essa criança para a gente poder aproveitar esse momento que está posto, quer a gente queira ou não, para poder ritualizar. E aí, eu faço uma coisa que eu gosto muito e as crianças amam. Eu arrumo um ovinho. Para começar, eu já falei aqui algumas vezes, eu não abro mão da minha caixa de sucata e as crianças amam. Então, algum brinquedo quebrado, alguma embalagem, lembrancinha de aniversário, um CD antigo, rolo de papel higiênico, eu tenho uma caixa de sucata com estímulos diversos. As crianças amam. A gente não tem que ficar comprando coisa pronta para a criança, não tem. A criança, ela gosta de ser estimulada, ela gosta de ter condições de exercitar a criatividade dela, e isso é importante até para ela poder desenvolver na vida adulta, porque nós adultos precisamos de muita criatividade para poder sair fora de alguns problemas, resolver alguns problemas, superar desafios, criar soluções, criar novas situações. Então essa criatividade precisa ser estimulada. E quando você compra um brinquedo pronto e induz, não que seja ruim, também não vamos demonizar, tudo tem seu propósito, mas se é só isso, não dá chance. E a sucata é assim, saem coisas extraordinárias. Então, na minha caixa de sucata sempre tem alguma coisa e eu costumo ter vários ovinhos. Meu filho ganhava muito uns ovinhos que vende aí, que vem com uma coisa dentro, né? Ou alguma outra embalagenzinha que pareça um ovo. No caso, esse aqui era uma que estava lá na sucata, ó, veio a criança, eu nem lembro o que, mas a criança lembrou que costuma vir um dinossauro. Talvez meu filho ganhou isso aqui na infância, pode ter sido um dinossauro mesmo. E aí eu achei também uma bolinha que, sei lá, tipo Kinder Ovo, ou nem sei mais o que ela também abre e virou meu ovinho. E aí eu conto a história, a gente pinta, né? Essa aqui foi pintada com tinta guache, já fiz também, que deu muito certo, com esmalte vencido. Gente, esmalte vencido, as crianças adoram e é muito legal, porque depois, se a criança arrepender, ela pode passar acetona, que aí vai sair. E aí ela pode pintar de outra cor, né? Então fazer coisa com esmalte, a minha caixa de esmalte vencido acabou. Então a gente usou tinta guache. E depois que a gente pinta, a gente começa a pensar em coisas que a gente gostaria de deixar morrer e coisas que a gente gostaria que renascesse e que viesse. E, gente, as crianças respondem a essa intervenção. Então, aqui, essa semana, eu fiz com um menino que eu amo demais, de 6 anos. E aí, ele fez, olha o tamanho da folha, a folha tá, eu não vou expor, né? Mas aí tá muito escrito, tem muitas coisas aqui, né? E aí eu fiz o meu, e a ideia é, a gente escreve, coloca dentro, aqui, e aí no meu eu fiz, porque também eu me lanço nas vivências, a gente anda junto, né? E eu já fiz isso também com adultos e foi muito gostoso. A gente, para mim é um privilégio, além de ser prazeroso, de eu poder viver isso também, me colocar para isso também. Eu tenho que pensar para fazer também, né? E aí eu coloquei pensar mais em mim, né? É o que eu senti, que eu preciso deixar renascer. E aí a gente coloca aqui, fecha, e aí depois, e aí sabe o que é curioso? Por algum motivo, todas as crianças que eu já fiz isso até hoje não quiseram levar embora no mesmo dia. Elas quiseram deixar aqui chocando para poder levar embora na próxima semana. Então eu queria deixar essa dica para vocês, né, de vocês aproveitarem não só a Páscoa, mas todas as outras oportunidades que o calendário nos dá, porque não é nada menos do que isso, é uma oportunidade da gente ritualizar nossos processos, sair do automatismo, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história, olhar
para aquilo que a gente, para quem a gente é, o que a gente quer, ritualizar isso e ritualizar isso com os nossos. Porque o ritual pode ser feito só, mas também quando ele é feito com outra pessoa, ele é mais gostoso ainda. Então, feliz Páscoa!